Senhor. Isso só tem razão de ser, porque o Senhor é maior do que tudo isso. Nós nos curvamos diante do Senhor para pedir que mais uma vez, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor nos instrua, o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida que vou falar. E que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um daquele que vai ouvir. Que o nosso coração esteja conectado à palavra do Senhor para termos atenção àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa dor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós estamos falando sobre o tema Por que sofremos? Começamos na semana passada, falando sobre a origem do sofrimento. Onde é que isso tudo começou? E a gente iniciou essa série falando um pouquinho sobre isso no domingo passado. Hoje nós vamos falar do tema quando a dor que nós sentimos, ela é mortal. Quando a dor que a gente sente chega a ser uma dor de morte, né, dentro do nosso coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Eu esqueci de dar um recado. Parece que algumas pessoas do nosso coral não estão aqui hoje, porque foram cantar numa outra igreja, né? Então, tem um pessoal que não está aí hoje, mas está servindo a Deus do mesmo jeito, né? Está glorificando ao Senhor do mesmo jeito. Então, eles estão, se eu não me engano, na igreja presbiteriana do Lago Sul. Se eu não me engano, é isso mesmo? Joia. Então, o pessoal do coral não está aqui hoje, o pessoal está cantando lá, né? Então, a gente fez um empréstimo hoje lá. Vamos fazer um empréstimo de lá para cá também, para eles virem cantar aqui todo mundo, né? Vai ficar bonito. Eu quero ler Jó capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 todo. Vou entrar no capítulo 2 e vou ler até o versículo 10. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso que vocês me acompanhem no texto, porque é um texto que vai exemplificar para a gente um pouquinho sobre a temática que nós vamos falar hoje, tá? Então, Jó, capítulo 1 todo, vou entrar no capítulo 2 e vou até o versículo 10. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, como concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra.
Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda, quando veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro, e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela, e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Amém. Quando a gente fala de sofrimento, é preciso a gente dizer que existe uma diversidade de sofrimento na vida. Deixa eu dar alguns exemplos. Primeiro, tem aquele tipo de sofrimento que nós causamos a nós mesmos.
aquele tipo de sofrimento que nós causamos por conta dos nossos próprios erros. Geralmente, as pessoas na vida que estão sofrendo por conta dos seus próprios erros, eles carregam um sentimento de culpa muito grande. E além do sentimento de culpa, essas pessoas carregam também um sentimento de vergonha por terem feito o que fizeram. Então tem muita gente na vida sofrendo hoje por conta das decisões erradas que tomaram na vida. Estão sofrendo porque se feriram. Mas há um outro tipo de sofrimento na vida. Há aquele outro tipo de sofrimento cujas pessoas com quem nós vivemos, ou até não convivemos de perto, de alguma forma causam sofrimento a nós. Então, esse tipo de sofrimento não é um sofrimento que você causa em você, mas as pessoas feriram você com palavras que foram malditas, com posturas, com decisões, o modo como abordou você, o modo como tratou você no trabalho, o modo como tratou você na igreja. E está cheio de gente sofrendo porque outras pessoas fizeram você sofrer. Tem um outro tipo de sofrimento. Tem aquele sofrimento que é o sofrimento do luto. O que muita gente chama essa dor e esse sofrimento de sofrimento universal. Porque de alguma forma ou de outra, independentemente do modo como aconteceu, você vai perder alguém. Se você não for aquele que deixou alguém, se você ficar, você vai perder alguém. E esse é o tipo de dor, esse é o tipo de luto. O luto é algo dolorido. E também tem casos de luto. Você tem o caso, que é o caso natural da vida. O que é o caso natural da vida? Filhos enterram os seus pais. Quando esse processo se inverte, a dor é muito mais aguda. A dor é muito mais profunda. Quando pais enterram seus filhos, a dor é muito mais aguda. Mas de alguma forma, esse é um tipo de sofrimento que também a gente pode passar por ele. O sofrimento do luto, o sofrimento de perder pessoas. Nós temos um outro tipo de sofrimento que eu achei muito legal, o que o Dr. Tim Keller definiu. Tim Keller definiu um tipo de sofrimento como sofrimento enigmático. Achei muito bacana. E ele disse que o sofrimento enigmático é esse tipo de sofrimento que não cabe em nenhuma outra definição que eu citei anteriormente. Não cabe em nenhuma categoria. É aquele tipo de experiência que a gente passa na vida e a gente diz assim: meu Deus, isso é um absurdo que eu estou passando. Não tem explicação, eu não consigo compreender e entender como é que isso me atingiu. Quando a gente fala também da diversidade do sofrimento, a gente também tem que considerar não apenas os fatores externos, ou seja, tudo aquilo que faz a gente sofrer. Não. A gente não pode só considerar os fatores externos. Nós temos que também considerar os fatores internos. Ou seja, o modo como eu e você vamos lidar com o sofrimento. E aí você também tem uma diferença muito grande de pessoas. Por exemplo, você encontra aquele tipo de pessoa que é resiliente no meio do sofrimento. Você encontra aquele tipo de pessoa que vive essa resiliência no meio da dor. A pessoa resiliente é aquela pessoa que encontra força quando tudo acabou. O resiliente é aquele que quando não tem mais chão, ele diz: eu vou fazer chão para eu levantar. Então ele, estou de pé. Você encontra gente assim, que quando passa por momentos difíceis na vida, encontra força para levantar e subir e superar. No meio dos sofrimentos da vida, você também vai encontrar aquele tipo de pessoa que é o oposto do resiliente. É aquela pessoa que padece na dor e não faz mais absolutamente nada da vida, senão falar da sua dor e reclamar da sua dor e falar da sua dor com lamúria. É aquele tipo de pessoa que quando você chega perto, você quer se afastar dela. Você quer ajudar ela, você quer fazer alguma coisa, mas acaba sendo um processo tão difícil e tão desgastante, porque a pessoa reclama tanto. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, ninguém me ama, você também não me ama, Deus não me ama, a igreja não me ama, o pastor não me ama, ninguém me ama.
Esse é um tipo de pessoa que você encontra. Mas há também aquele outro tipo de pessoa que fala da sua dor como se a sua dor fosse a maior dor do mundo. E essa pessoa trata a sua dor como um troféu. Um troféu que ela ganhou. Então ela olha para você e diz assim, olha, você está sofrendo. Não, você não sofre, eu sofro. Você não sabe o que é sofrer. Senta aí, deixa eu contar um caos para você da minha vida. E aí é como se ela dissesse assim, entre aqui nos aposentos do meu coração e olhe as paredes, todos os troféus que eu tenho aqui, as medalhas que eu tenho de tanta honra, por tanto sofrimento que eu passei na minha vida. Não, você não sabe o que é sofrer. Aí é aquele tipo de pessoa também que você se afasta, porque você chega nela para falar da sua dor, você chega nela para falar da sua angústia, ela fala assim para você, não, deixa eu falar para você o que é sofrer. Você não tem como conversar com essa pessoa. A verdade é que fica difícil a gente classificar qual é o tipo de sofrimento mais difícil de se viver na vida. Fica complicado a gente classificar o sofrimento mais difícil da gente viver. Porque apenas quem está passando pela dor, apenas quem está passando pela angústia, sabe o que é que está sentindo. E você também há de convir comigo, que existem algumas situações tão difíceis, que a gente tem a impressão de que o nosso coração está sendo fritado numa bandeja. A gente tem a impressão de que o nosso coração está sendo apertado por uma morsa. A gente tem a impressão de que o nosso coração está sendo esmagado e que a gente está caindo na sepultura, tamanha dor na alma e tamanha dor que a gente sente no nosso coração. E aí a gente tem a plena convicção de que a dor que a gente está sentindo é uma dor mortal, é uma dor que está matando a gente, é uma dor que está consumindo a gente. E quando a gente passar por momentos assim na vida? E quando a dor que eu e você passarmos, ela for classificada como uma dor mortal? E quando a vida que a gente tem acaba perdendo o sentido de viver? E quando a vida já não tem mais graça, de tanta dor e de tanta angústia que a gente está vivendo? Eu fiz questão de escolher a história de Jó como exemplo para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é quando a dor é mortal. Porque é impossível entender o que a Bíblia tem para falar sobre o sofrimento se nós não considerarmos a história de Jó. O livro de Jó é um livro separado nas Escrituras, exclusivamente só para ensinar o povo de Deus sobre sofrimento. Como é que eu vou falar sobre sofrimento se eu não trabalhar pelo menos um pouco o livro de Jó? O que está acontecendo com o livro de Jó? O que acontece com a história de Jó? Deus, quando olha para Jó, Deus dá 4 características para Jó: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando nós chegamos nos versículos 2 até o versículo 5 do capítulo 1, a gente então começa a ver um retrato da vida desse homem que tem 4 características que qualquer cristão na vida gostaria de ter. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se você é um cristão sincero, você vai sentir uma inveja santa do modo como Deus fala de Jó. Eu confesso que eu quero muito que Deus fale assim de mim. Olhe para mim, eu conheço Vila. Eu espero que de alguma forma Deus também olhe para você e diga isso. Nos versículos 2 a 5, então a gente vê o retrato da vida desse homem. Primeira coisa que a gente vê nesse retrato: Jó tinha uma estrutura familiar invejável. Ele tinha 10 filhos. 10 filhos.
7 homens e 3 mulheres. Dá tempo de alcançar o Jó. As minhas 3 mulheres já estão aí, né? Eu fui para o encontro de casais de final de semana. Quem sabe a gente consegue aí, né? Vamos lá. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o versículo 4 diz que os filhos de Jó se davam muito bem. Olha que loucura. Diz o versículo 4 que os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Era aquele tipo de churrasco que você fica doido para participar. Você tinha que ter amizade com um dos filhos de Jó para poder ir lá participar com eles. Porque era um banquete bom. Não é? Bom. E os filhos se davam muito bem porque eles faziam um rodízio do churrasco, eles faziam um rodízio da festa e todo mundo participava. Ou seja, quem olhava para a família de Jó, definiria a família de Jó como a família coração. A família linda. Ele tem uma estrutura familiar invejável. Segundo, Jó tinha uma estrutura financeira muito estável. Diz o versículo 3 que todas as posses que ele tinha, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 bois, e além de tudo isso, todo o povo que trabalhava com Jó era numeroso demais. Então, se você olhasse para Jó hoje, a gente ia dizer que Jó seria o verdadeiro rei do gado, né? É o cara assim, com muita posse. Terceiro, Jó tinha uma estrutura social muito robusta. Diz também o versículo 3 do capítulo 1, que Jó era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, ele era reconhecido por todo mundo. Era um homem de muita influência e um homem com muito poder. Onde Jó andava, as pessoas reconheciam. E aquele é o grande Jó. E quarto, ele tinha uma estrutura espiritual sadia. Diz o versículo 5 que Jó, além de ser um homem temente a Deus, que se desviava do mal, íntegro e reto, Jó tinha uma preocupação muito grande com a sua família. Então diz o texto que ele santificava os seus 10 filhos. Ele acordava de madrugada para oferecer sacrifício, porque na cabeça do pai Jó, ele dizia assim: se um dos meus filhos pecou, então eu vou fazer alguma coisa para Deus perdoar os meus filhos. Uma preocupação tremenda com os 10 filhos. Então ele tinha uma estrutura espiritual muito sadia. Resumo: família, bens e dinheiro, reconhecimento social e vida consagrada a Deus. Parece uma combinação perfeita do que é viver uma vida cristã robusta e regalada, né? Mas, dos versículos 6 até o versículo 12, Satanás entra na narrativa com uma tese muito inquietadora. Satanás entra na conversa com Deus e a tese de Satanás é mais ou menos o seguinte: que o homem, eu e você, e no caso Jó, o homem só é fiel a Deus quando Deus lhe dá coisas boas. Então, vem o grande questionamento de Satanás. O questionamento é o seguinte: pode o homem andar com Deus, perdendo tudo que ele tem e passar por uma dor que é mortal? Porque andar com Deus quando as coisas estão boas, ok. Todo mundo vem, louvado seja Deus, consagra o seu dízimo, levanta a sua voz no momento do louvor. Mas quando as coisas viram, quando a mesa vira de cabeça para baixo, como é que nós vamos andar com Deus? Como é que nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, se a primeira coisa que foi afetada na nossa vida foi a área financeira?
Como é que nós vamos viver uma estrutura familiar bonita e linda se o nosso casamento ruiu? E aí como é que a gente anda com Deus? A tese de Satanás é sutil. Ele pergunta para Deus, ele afirma para Deus, ele diz assim: o homem só vai amar você, Deus, quando você abençoar eles. Tira tudo que tem. Insira na história da humanidade uma dor que seja tão aguda e tão profunda, e você vai ver o que é que vai sair da boca desse povo que você diz que é seu. Sabe o que esse povo vai fazer? Esse povo não vai te adorar, esse povo vai blasfemar contra ti, Deus. Recolhe a sua mão abençoadora, faz o teste e você vai ver. E Satanás é muito astuto, porque de alguma forma parece que o Jó é o homem que representa da melhor maneira Deus na terra. Porque Deus olha para Satanás e diz assim: observasse meu servo Jó, não há como ninguém como ele na terra. Então Satanás diz assim: então é com esse que nós vamos fazer o teste, com o melhor que você tem para oferecer. Vamos lá. Satanás faz meio que uma aposta com Deus. E o versículo 11, ele é muito pontual na tese de Satanás. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 1. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está dizendo que se Jó, e isso se estende para toda a humanidade, que se nós passarmos por uma dor mortal e perdermos absolutamente tudo aquilo que é significativo na nossa vida, a blasfêmia vai nascer no meu e no seu coração. Essa é a aposta entre Satanás e Deus. E aí Deus permite que Jó perca item por item do que ele tinha. Vale ressaltar que ele não perde de modo com doses homeopáticas. Satanás estava naquele dia com muita fome. Jó perde tudo num único momento. Primeiro, ele perdeu a estabilidade econômica. Todo o gado que ele tinha morreu, foi levado por assaltantes. O pessoal que trabalhava com Jó morreu. Apenas um sobreviveu para contar a história para o Jó. E eu fico me perguntando, quantas são as pessoas que hoje vivem um pouquinho dessa história de perder a estabilidade financeira? Principalmente no contexto aqui de Brasília, onde a gente vive, onde tudo é tão caro. Quantas e quantas são as pessoas que estão sofrendo uma dor profunda na alma, porque colocam a mão no bolso e não conseguem mais sustentar as suas próprias famílias com o trabalho que têm, ou até com a falta do trabalho. Perderam tudo que tinham, a condição de compra, o conforto que tinham, a casa que possuíam, o carro, perderam o negócio e agora estão vivendo essa concessão financeira com uma dor tão profunda na alma. O pai de família que agora não consegue mais trazer sustento direito para dentro de casa. A mãe que é sozinha, que tenta promover o sustento dos seus filhos, também não consegue. E a única coisa que se tem é entrar no chuveiro, trancar a porta do banheiro, deixar a água cair na cabeça e chorar, e chorar, e chorar. Talvez como Jó você também tenha perdido a sua estabilidade econômica. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, quando deu o boom daquele problema imobiliário, muitos tiraram a vida por conta daquilo. Muitos. E você talvez esteja aqui querendo reconstruir sua vida.
E quando você junta um pouco para reconstruir, acontece com você como aconteceu com Jó. Os sabeus entraram e roubaram tudo que tinha. E como que tiram de você os únicos recursos que você tinha. E você olha para suas mãos e diz assim: Deus, as minhas mãos estão vazias. Eu não consigo promover vida nem para mim mesmo. Mas em segundo lugar, Jó perdeu a estabilidade familiar. Jó não perdeu todo o dinheiro que tinha, só. Jó perdeu seus filhos. 10. O grande problema é que se já não bastasse ele ter perdido todos os seus funcionários, ou morte, ele agora, imagine, ele tem que organizar agora o funeral de todo aquele povo e dos seus 10 filhos. Se já não bastasse a dor de perder os 10 filhos, a esposa agora olha para Jó e diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda está querendo manter integridade com esse Deus que pesou a mão em você? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, a própria relação com a mulher fica abalada não por conta dele, mas por conta dela. E aí pode ser também uma situação que você também esteja vivendo na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa mensagem com uma dor mortal em ver que a sua família está se perdendo por conta da morte que entrou na sua história. Pais enterrando seus filhos com dor profunda, filhos perdendo seus pais, irmãos enterrando e perdendo seus irmãos. Como é duro, como é duro. Às vezes a gente pega aquela foto de 4 anos atrás, aí você olha a foto da sua família e você diz assim: uau, minha mãe já não está mais, o meu tio já não está mais, esse primo meu já não está mais. Você pode estar passando pelo processo de luto dolorido. O luto talvez está sendo o seu companheiro há um bom tempo, um companheiro incômodo, frio e que traz agonia para a sua alma. Mas a gente pode não só perder a estabilidade familiar pela morte. Acredite se quiser, nós podemos ver a nossa família se perder também para a vida. Casamento que acabou, e você agora está com uma dor profunda na alma, pelo modo e do jeito como acabou. Familiares que permitiram que a amargura nascesse e se tornasse como uma árvore enorme, gigante nos seus corações, e agora os familiares já não conseguem mais se comunicar, e os familiares já não conseguem mais ligar um para o outro e conversar. Pais que tratam os seus filhos não com amor, mas com uma autoridade severa, com mão pesada. E filhos que desonram os seus pais porque acham que esse negócio de desonrar, de honrar pai e mãe é coisa do Antigo Testamento. Isso caducou, não tem mais nada a ver na nossa vida. É possível que você esteja aqui e a sua estabilidade familiar também tenha se perdido e você esteja sofrendo por isso, seja porque você tomou decisões erradas, ou simplesmente porque a morte entrou, ou porque ainda você não conseguiu lidar com algumas crises dentro da sua família e a separação foi inevitável. Mas a terceira coisa que Jó perdeu foi a saúde. Numa última tentativa em ver a blasfêmia
na boca de um homem. Obviamente que não apenas a saúde, mas aqui também ele já tinha perdido toda a sua estrutura social, de reconhecimento social. E além disso, ele perde também a sua saúde, no modo de ferir o amor próprio como um modo de causar a blasfêmia. Jó não tinha absolutamente mais nada. E a única coisa que lhe restava também lhe foi tirada. Saúde. Tumores da cabeça até a planta dos seus pés. E vale lembrar que essa era uma doença que o expunha publicamente. Essa era uma doença que colocava Jó numa situação muito constrangedora publicamente, porque as suas feridas eram visíveis. E também, de algum modo, você pode também se encaixar um pouco nessa história. Talvez o diagnóstico do exame que você fez na semana passada não foi bom. Talvez as dores físicas que você tem sentido têm só aumentado e prejudicado a sua vida, o seu trabalho, a sua vida social. Talvez uma doença pode ter tomado conta da sua vida e essa doença tem avançado e à medida que ela avança, ela retira a sua esperança. Ou ainda, você pode ter um problema físico que lhe impede de se sentir apto para construir a sua vida com normalidade. Eu me lembro que quando foi diagnosticado um câncer na minha mãe pela primeira vez, eu era muito novo, e depois de um tempo ela fez o tratamento, sarou e tal, aquela coisa toda, mas eu me lembro que anos mais para frente depois, ela teve que fazer um exame, já era mais agora no final, e eu me lembro que eu a levei no médico. Ela fez o exame e ela estava com o exame na mão, com o resultado, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dirigindo no carro, mas as minhas pernas tremiam. Meu coração estava apertado, morrendo de medo com o que estava ali dentro da mão da minha mãe. E eu olhava pela minha mãe assim, naquele olhar de canto de olho, e eu percebia a angústia, o pavor e o medo tomando conta da minha mãe. Às vezes você esteja vivendo, por alguma razão também, esse contexto de angústia por conta da sua saúde. E quando a gente passa por qualquer tipo de dor, como essa que eu acabei de relatar, perda da estrutura financeira, familiar ou da sua própria saúde, o nosso coração se abate, nós nos sentimos sufocados. Mas eu gostaria de, nessa noite, pedir que você faça um exercício junto comigo. Observe com calma o caso de Jó. Ele passou por todas essas dores de uma única vez, com exceção da sua saúde, que foi afetada posteriormente. A pergunta que nós precisamos fazer para o texto é simples. A pergunta é: qual foi a reação de Jó diante de uma dor mortal como essa? Qual foi a reação de Jó? Eu quero ler o versículo 20 e versículo 21 do capítulo 1. Versículo 20 e versículo 21 ele diz: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse:
nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero compartilhar com vocês duas posturas básicas de Jó. A primeira, é difícil dizer isso para vocês, porque foi difícil ouvir isso da palavra. O evangelho é duro, né? Mas ele é salvação e é poder de Deus. A primeira postura de Jó foi que ele assumiu a sua dor. Ele assumiu a sua dor. Diz o texto que ele se levantou, que ele rasgou seu manto, que ele rapou a cabeça e lançou-se em terra. O que ele fez aqui, basicamente o que ele faz aqui, é entrar no processo de luto. O que ele faz aqui é entrar no processo de luto que foi descrito no Antigo Testamento. Agora, preste atenção comigo. O que chama a atenção aqui é o que ele faz com o manto. Olha o que ele faz com o manto. Levantou e rasgou o seu manto. No Antigo Testamento, o manto era sinal de dignidade. O manto era sinal de nobreza. Quando Jó rasga o seu manto, o que ele está fazendo? Ele assume que está sofrendo. Ele assume publicamente que está com dor. Não é o tipo daquela postura que muitos de nós adotamos na nossa vida quando nós sofremos. Não é aquele tipo de postura que vive na aparência. Tem muita gente assim. E o pior, tem muita gente nas igrejas vivendo assim. Pessoas saem das suas casas, vão para as suas igrejas e estão sofrendo, estão morrendo, estão angustiadas, e você chega nelas e diz, e você está tudo bem? Ela diz, está ótimo. E sabe por quê? Porque elas têm medo de serem pastoreadas, ou porque elas têm medo de serem confrontadas pela palavra, ou porque elas têm medo de expor as mazelas que estão vivendo. Jó não se preocupa com o mundo, Jó não se preocupa com o status social que ele tinha. Jó pega a única coisa que representava para o mundo, dignidade e nobreza, e rasga. Porque ele está dizendo para o povo, eu estou sofrendo sim. E eu assumo a minha dor. Sabe o que é que o mundo contemporâneo diz para mim e para você? O mundo contemporâneo diz assim para nós, não assuma as suas fragilidades. Não reconheça as suas dores. Faça de tudo para escondê-las. Faça de tudo, se torne duro. O seu rosto tem que estar sisudo. Ou então, dê aquele sorriso, Colgate, bota 2 pontinhas de Super Bonder assim no lábio. Oi, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Jó assume, para quem quer ver, que ele está sofrendo. É um discurso na contramão dos nossos dias, que diz assim, esconda a sua dor. Não sofra. Eu tenho medo de nós nos tornarmos leprosos na alma. De nós nos tornarmos uma geração de leprosos. A lepra, ela começa com a falta de sensibilidade. E depois você vai coçando e vai se machucando todo, porque não há mais sensibilidade, e você vai esfolando todo o seu corpo. Isso é não sentir dor.
se mutilar. Eu tenho medo de nós nos tornarmos uma geração de leprosos na alma, de pessoas que vivem fugindo das suas dores e estão se esfolando na alma porque não assumem que sente dor. E aí eu preciso pegar essa metáfora e de alguma forma dizer algo que é um tanto quanto indigesto para nós. A dor tem o seu benefício. E aqui eu não estou falando da dor estritamente física, eu estou falando da dor que talvez está fazendo você chorar todos os dias. O negócio é que quando Jó rasga o seu manto, mais do que assumir para o mundo que ele está sofrendo, ele assume para ele que ele está sofrendo. Ele diz, não tenho mais dignidade, eu não tenho mais nobreza, eu perdi tudo, eu perdi meus bens, eu perdi os meus filhos, eu estou com uma dor aguda, eu rasgo aquilo que eu acho que representa a minha sobriedade, que representa a figura de um homem que venceu. Eu tiro de mim a figura ou os elementos daquilo que compõe a minha imagem para o mundo como uma pessoa intocável. Não, eu fui tocado porque eu sou miserável, porque eu sou pequeno, eu estou sofrendo, estou chorando sim. Em outras palavras, Jó acolhe a sua dor. E a nossa reação é uma reação contrária. Nós queremos fugir dela. Acolher a dor e acolher o sofrimento foi a reação de Jó. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que às vezes, quando eu e você formos assolados por uma dor mortal, o que nós queremos são explicações. Nós queremos explicações porque essas coisas estão acontecendo com a gente. Nós queremos explicações porque nós estamos sentindo uma dor tamanha na vida. Então a gente faz pergunta para todo mundo. Como se nós encontrássemos um guru espiritual que nos desse a resposta das nossas dores. A gente quer explicação. Mas eu preciso dizer algo muito difícil para você nessa noite. Algumas vezes, o que eu e você precisamos fazer não é pedir explicações, mas é acolher a nossa dor sem ao menos entender. E como é duro esse discurso. Mas o acolhimento da dor, ela não pode, a nossa relação com o sofrimento, a nossa relação com a dor, ela não pode ser apenas transvestida em aceitar a dor. Não pode ser só isso. Porque se nós apenas aceitarmos a nossa dor, nós podemos cair no discurso vitimista. Daquilo que eu disse lá no início da mensagem. Eu estou sofrendo. Não, eu sofro mesmo, coitado de mim. Se nós apenas acolhermos a nossa dor, é bem possível que nós venhamos a cair num discurso vitimista. E aí, a segunda postura de Jó é algo também que deve chamar a nossa atenção quando passarmos por uma dor mortal. Jó vai além. Jó vai além de acolher a sua dor. Diz o texto, final do versículo 20. Lançou-se em terra e adorou, e disse, no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Além de acolher a sua dor, Jó adora. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Essa postura de Jó deve ter causado uma ira tamanha em Satanás. Porque o que Satanás esperava era exatamente o contrário.
Satanás esperava que viesse da boca de Jó a blasfêmia. E o que sai da boca de Jó não é blasfêmia, é adoração. Acolher a dor que nós estamos passando na nossa vida, ela precisa vir junto com uma postura de reconhecimento de que Deus é Deus e que Ele conduz a minha e a sua vida, ainda que seja no meio de uma dor profunda. A postura de Jó, ela não é uma postura que ele inventou. A postura de Jó em acolher a sua dor e adorar a Deus, é uma postura que é encontrada no livro dos Salmos. Se você encontrar nos Salmos, os Salmos de lamento, toda a estrutura do Salmo de lamento é a mesma. O que você encontra no Salmo de lamento é uma primeira parte, o salmista lamentando a sua dor para Deus. Ele diz para Deus: Deus, onde é que você está? Deus, até quando? Eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Deus, você tirou férias. Deus, cadê você? Cadê você? Cadê você? E no final da estrutura dos salmos de lamento, todo salmo de lamento termina mais ou menos dizendo assim: mas eu confio em ti, tu és o meu redentor, tu és a minha rocha, e eu vou permanecer inabalável, porque a minha vida está pautada no Senhor e não nas minhas dores. Quando Jó adora o Senhor no meio de uma dor de morte, não é uma postura de projeção de piedade. O que acontece lá no Novo Testamento com os fariseus. Os fariseus queriam orar no meio das praças, nos lugares públicos, ajeitar a roupa, levantar alto e dizer: ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, orando de si para si, querendo projetar para as pessoas uma espiritualidade que na verdade é uma espiritualidade vazia. Um conceito de piedade que de piedade não tem absolutamente nada. Jó não faz isso querendo promoção pessoal de piedade. Jó faz isso porque ele reconhece que no meio da sua dor Deus estava ali. É o puro reconhecimento de que mesmo numa dor de morte, é o puro reconhecimento de que mesmo numa dor profunda, Deus não se esconde no meio das nuvens quando eu e você passamos por dores. Se você está sofrendo nessa noite, entenda, Deus não se esconde atrás de uma rocha. Deus não vai para trás do seu trono e diz assim: ih, complicou. Não. No meio das dores, no meio da sua angústia, no meio da sua lágrima, Deus se mostra e diz assim: eu estou aqui. Aí você diz assim: mas Deus, se o Senhor está aqui, por que você não acaba com o meu sofrimento? Eu vou trabalhar isso na semana que vem. Você vai ter que vir na semana que vem. Eu não vou adiantar. Quando Jó acolhe a sua dor, ele não apenas acolhe, mas ele se curva diante de Deus e ele diz assim: Deus, eu adoro, porque tudo que eu tinha foi o Senhor quem deu, e se o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Só estou dizendo que quem faz isso reconhece que Deus é Deus em qualquer circunstância. Porque é bom a gente cantar quando o mar se abriu. É fácil a gente celebrar quando o mar se abriu. Eu quero ver você cantar quando o exército se compõe de 300 pessoas e você tem que encarar um exército com milhões de homens. E você vai para frente e diz assim: bendito seja o nome do Senhor, vamos cantar. Cantar depois que o mar se abriu e você passou e o mar se fechou é uma coisa. Cantar quando você vai guerrear e a guerra tem um número, o seu oponente, o seu inimigo é muito mais numeroso que você. E você antes da guerra dizia assim: Senhor, nós vamos cantar e te louvar.
Para terminar, eu queria fazer uma pergunta para o texto de Jó. Gostaria de fazer uma pergunta difícil para o texto que nós lemos, depois disso que nós ouvimos. A pergunta é a seguinte: por que Deus permitiu uma dor de morte na vida de Jó? Deus cedeu ao jogo de Satanás? Deus trata a nossa vida como um joguinho? Não, agora eu vou fazer, você vai sofrer essa semana. Não, agora eu vou fazer você. Agora eu vou fazer você sofrer essa semana. Né? Por que Deus permitiu uma dor de morte na vida de Jó? E por que Ele permite isso na nossa vida? Deus está jogando com a gente? Para responder essa pergunta, eu preciso convidar você a ir comigo no final da história de Jó. Abra sua Bíblia no capítulo 42. Jó capítulo 42. É o desfecho da história. Jó 42:5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante como começa o livro de Jó e como termina. No início do livro, Jó é chamado por Deus como um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, um homem que fugia do mal. Talvez esse seja, como eu já disse, o tipo de relação com Deus que nós gostaríamos de ter. Mas veja o que acontece com a história, no final da história de Jó, no capítulo 42, versículo 5. Ele confessa que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir. Opa, mas espera aí. Conhecia o Senhor só de ouvir? Deus fala sobre ele. Deus diz: ele é o meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim. Ele foge do mal. E como é que Jó assume? Não, Senhor, antes eu podia ser tudo isso, mas eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta é: antes do quê? E você sabe qual é a resposta, porque você acabou de responder na sua mente, no seu coração. Antes do sofrimento, Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas depois de toda a dor, mas depois de tudo que ele passou, mas depois de tanta angústia, mas depois dos tumores, mas depois da palavra da esposa, mas depois de sepultar os seus 10 filhos, mas depois da conversa com seus 3 amigos, e depois de tudo isso, Jó conclui dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão esbugalhados porque eu consigo ver você. Eu gosto de contar algumas histórias, algumas parábolas para tentar exemplificar alguns conceitos. E eu criei uma, e me permita compartilhar com você. Imagine que você está num dia muito frio. Tudo bem, você não está em Brasília, você está em qualquer outro lugar. É um dia muito frio. Tão frio, que é aquele dia que você diz assim: gente, hoje eu não vou tomar banho. De tão frio que está, eu não vou entrar na água de jeito nenhum. Não é? Mas aí você assume muita coragem,
e você toma o seu banho, e você lembra que naquele dia você tem um compromisso, você tem que ir à igreja, é um domingo à noite. Você diz, não, eu tenho que ir lá na igreja do Guará, eu tenho que ir lá, nem que seja para depois tomar o cafezinho da Mazé, eu tenho que ir lá. Então você toma o banho, fecha todos os buracos para não entrar nenhuma frente fria. E aí você se arruma. E quando você sai da porta da sua casa até o carro, quando você abre a porta, o frio consome você. Você diz, está muito frio. Você sai correndo, entra no seu carro e você fecha a porta. E quando você entra no carro, o que está acontecendo? Está frio? Está frio. E o que você faz? Se você tem um carro a álcool, você vai ter que puxar o afogador, né? Só quem teve sabe a bênção que é. Né? Eu tive um carro a álcool e nos dias de frio, quando eu ligava, era uma bênção. Mas o fato é que você chega no seu carro e você liga o carro e a primeira coisa que você faz, porque está muito frio, é ligar o ar para esquentar dentro do seu carro. E aí começa a ficar quentinho. E você sai dirigindo. E você diz assim, está tão gostoso aqui dentro. Né? Acho que eu vou ouvir a mensagem do pastor pela internet aqui. Não vou sair daqui do carro. O problema é que à medida que você vai andando na rua, e aquele frio, e o ar quente entrando dentro do seu carro, algo começa a acontecer. O vidro do seu carro começa a embaçar. Você tem duas opções. Você tem três opções. Primeira opção, tentar andar com o carro embaçado. E se você passa a mão, essa mão abençoada de gordura que a gente passa, fica pior ainda. Você não vai conseguir ver absolutamente nada. Então você sabe que não é bom passar a mão. Segunda opção, você vai ter que diminuir a temperatura do seu carro e permitir que o ar frio entre. Ou, se o seu carro não tem ar-condicionado, inevitavelmente você vai ter que abaixar um pouco o vidro do seu carro e permitir que o vento frio entre. E quando o vento do lado de fora, o frio, entra dentro do seu carro quentinho, a primeira coisa que acontece é que começa a desembaçar o vidro do seu carro. E à medida que vai desembaçando, você diz assim, está tão frio, esse frio está incomodando, mas eu consigo ver e consigo andar. Isso é o sofrimento. O sofrimento é incômodo. O sofrimento bate em nós e traz angústia, incômodo. Mas do mesmo jeito que esse sofrimento bate na nossa alma e no nosso coração, de alguma forma, ele também pode fazer a gente olhar para frente e dizer assim, eu estou enxergando o que eu não estava vendo antes. Antes, eu te conhecia só de ouvir. Mas depois o vento frio entrou na minha vida. Mas depois o vento frio bateu na minha história. Foi inevitável. Me incomodou demais. Mas ao mesmo tempo que me incomodava, eu consegui ver o que tinha na minha frente. E o que tinha na minha frente era o Senhor querendo conduzir a minha história e querendo conduzir a minha vida. De alguma forma, a dor na minha vida e na sua vida, até as dores mais agudas e mais profundas, essas dores podem fazer a gente olhar e encontrar o Senhor melhor. Encontrar e ver melhor o Senhor na nossa história. Mas eu preciso dizer para você que nós não conhecemos a Deus apenas pelas nossas dores ou pelos ventos gelados que entram na nossa história.
Nós conhecemos o Senhor, porque de alguma forma as dores que eu e você passamos na nossa vida faz a gente lembrar da dor de Deus. A dor de Deus é a dor de Deus. Na cruz, Jesus inclinou a cabeça e revelou não apenas salvação para o homem, mas revelou a imagem do Deus que sofre e sofreu por mim e por você. A dor de Deus foi a dor da morte. E pela dor de Deus na cruz do Calvário, hoje, ainda que sofrendo, nós também temos condições de dizer a Deus a mesma frase que Jó disse. Abre aspas. Antes da minha dor, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Fecha aspas. Espero que a sua dor, de alguma forma, abra os seus olhos para ver que você está diante de um Deus que sofreu a dor da morte para saber o que é sentir dor também por você. Ele carregou na cruz a sua dor e a sua angústia. Nós não estamos falando de um Deus que não sentiu dor. Nós estamos falando de um Deus que escolheu sofrer por amor a mim, por amor a você. Quando a dor da sua vida for mortal, lembre-se que você possa acolher ela. Que você possa ter no seu coração a plena convicção de que Deus está ali. E que esse processo possa fazer você olhar para Deus de um modo como você nunca viu. Porque Deus fez Jó sofrer uma dor de morte tão profunda? Talvez a resposta seja para abrir os olhos do próprio Jó, para que ele pudesse ver que Deus é muito maior do que aquilo que ele imaginava.